Oi, tudo bem? Aqui Bispa Fernanda Hernandes e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as gerações. Quem já ouviu falar sobre a geração X, Y, Z? Você às vezes nem entende que às vezes você faz parte da geração Z ou isso é muito da geração Y. Com certeza na sua timeline você já deve ter se deparado com algum desses comentários e talvez não entenda ainda o que quer dizer tudo isso. Bom, muitas vezes nem a gente entende. Por isso, nós demos uma pesquisada e eu decidi gravar esse vídeo explicando essas diferentes gerações para que você entenda o que significa cada uma dessas gerações. Nós temos sim alguns tipos de gerações. A geração Baby Boomers, antes da geração X, Y e Z, é a primeira nomenclatura que foi dada à geração que se chama geração Baby Boomers. São as pessoas que foram nascidas entre os anos 40 e 60 que começaram a se aposentar. Esse nome foi dado exatamente pela explosão demográfica que aconteceu depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os maridos voltaram para casa e aí então teve muitos bebês que nasceram depois da guerra. A geração X são os filhos dos Baby Boomers. A geração X nasceu entre os anos 60 e 80 e é uma formação muito influenciada pela programação da televisão. Não existia ainda internet, são conhecidos por serem autossuficientes, por priorizar o trabalho com flexibilidade e criatividade, de que somente por dinheiro ou status não vão trabalhar e buscam através do trabalho uma realização pessoal. Já a geração Y, também chamado de millennials, são os que nasceram próximo da virada do milênio. A geração Y cresceu no meio do avanço econômico dos anos 90 e é apontada como realista, por ter um interesse maior pela autonomia no trabalho. Já a geração Z é a geração que já nasceu usando a internet, é extremamente conectada, muito realista e exigente quanto à geração anterior, tem um senso de responsabilidade social e ambiental enorme. Independente de qual geração que você faz parte, a gente sempre pode aprender mais um com os outros. Eu, por exemplo, sou da geração X, aí por essa categoria, e os meus filhos são da geração Z. Então eu sempre preciso de dicas tecnológicas. Quem que eu recorro? Recorro aos meus filhos. Eles sempre, quando precisam de um conselho ali, falando sobre relacionamento, sobre comportamento, recorrem a mim. Independente de que ano em que você nasceu, uma coisa é certa, todos nós carregamos dentro de nós um grande potencial, mas é claro que essas gerações foram influenciadas pelas grandes mudanças que o mundo acabou vivendo por causa da tecnologia. E cada vez mais a tecnologia vai ditar um gap entre as gerações. Enquanto a tecnologia não avançava tanto, essa mudança de uma geração para outra não era tão sentida, porque o mundo não estava globalizado e a gente mais ou menos continuava aquela vida ou sociedade construída dentro daqueles parâmetros bem regionais. Hoje não, o mundo está globalizado, a internet permitiu uma revolução e as nossas crianças já nascem debaixo dessas novas gerações. É importante que a gente saiba como acompanhar, até para entender algumas características que a internet, o digital, o instantâneo quer trazer para as relações. Quando a gente entende que a criança desde pequena está se relacionando com, nem botões mais ele tem, com toques, com o touch, é importante a gente desenvolver outras potencialidades, como a conversa, o jantar à mesa, a troca de olhares, o abraço, o afeto demonstrado com atitudes que vão além dos touches que a gente usa na tela do computador. A gente tem uma vida que é marcada por experiências que são muito maiores, inclusive, do que o avanço tecnológico. Eu, por exemplo, tenho toda essa bagagem dos meus princípios, das minhas experiências que eu quero transmitir para os meus filhos, independente do quanto a tecnologia influencie no futuro e no dia a dia deles. Então que a gente possa transmitir as nossas histórias de vida, as nossas alegrias, as nossas conquistas, sempre mantendo aquilo que preservou a cultura por tantos anos,
que é a nossa comunicação verbal. E passando aqueles princípios que são eternos, como o amor, a solidariedade, o respeito, a mansidão, a fidelidade. Em Mateus 24:35, Jesus Cristo diz assim: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Quer dizer, o mundo pode mudar, mas sempre quando a gente anda com Jesus, nós estaremos vivendo espiritualmente a estação, a geração e a fase daquilo que Ele reservou para nós e para os nossos amados. Eu, Bispa Fê, vou ficando por aqui. Se você quiser rever esse conteúdo, você pode assistir ali no meu canal no YouTube, Fernanda Hernandes Oficial, ou qualquer momento aqui na nossa programação da Rede Gospel de Comunicação. Para você eu deixo aquele beijo, fique na paz. Thank you.